Seja bem-vindo! Seja bem-vindo! Que alegria ter você aqui mais uma sexta-feira. Seja bem-vinda, Pamela. Seja bem-vindo, Gabriel. É uma alegria estar aqui contigo, Estamos na aqui sua de presença. novo. Ai, muito obrigada. Eu sei que você me ama. Mas mais que a sua presença, é a sua presença. Exatamente. Você que está aqui, você que sempre acompanha conosco esse podcast. Nós estamos começando o mês de junho. Sim. E mês de junho é mês dos Namorados. Ó. Ah, que gostinho. Only you. Ih, ele tá amando o menino ali. Tá apaixonado. Deixa passar uns anos. Então nós vamos fazer um especial Sim. Dia dos Namorados com vários casais que Exatamente. vão contar coisas muito Mas importantes para sua vida. É importante lembrar também que solteiros fiquem aí, porque a gente tem coisa pra vocês também. Vocês não estão só. A gente faz uma novena para Santo Antônio. Para alguns a gente já vai na Santa Rita. Ou no Santo Nas Expedito. causas impossíveis. Talvez no Santo Então, mas Expedito tudo também bem. vale. Tudo bem. O importante é você estar aqui. E é isso, minha gente. Então seja muito bem-vindo. Que alegria ter você aqui. Nós já vamos começar Sim. direto ao ponto. Hoje nós estamos recebendo. Que bom conhecer vocês, né? Gabriel larga disso. Eu queria Vou dizer conhecer um que casal que eu não conheço muito. nós vamos ter um Despertar News da vida do Gabriel, porque a gente vai falar dele nesse programa. Que isso? Assim, não conheço muito, conheci hoje, tive a oportunidade de conhecer hoje, né? Vieram aqui gravar conosco, Gente, o graças a deboche. Deus. Então, com vocês, Elias, é a Gleice. meu pai e minha mãe. A Gleice esteve aqui não faz muito Mamãe, tempo. eu tive esses A dias Gleice mesmo. voltou Voltei, depois de uns dias. gostei. O microfone apenas. funcionando melhor dessa vez. Agora o microfone Por favor, funciona. Né? Pâmela, vai sair minha voz, Pâmela? Vai A sair. Andressa tá pegando. André, Amém, tá funcionando. amém. O Elias é o pai do Gabriel, pra quem não sabe. Mas todo mundo deve saber. Faz só 25 Se você anos. não sabe, eu não sei em que mundo que você vive, mas ele é o pai do Gabriel. Esse é o pai. E se vocês quiserem Biológico. saber da vida dele, vocês mandem aí no comentário, que depois eu gravo um vídeo com ele, sem o Gabriel, pra nós falar só dele, tá bom, gente? Esperta News. O bom é que eles vieram não é ao vivo, né? Ai, Ainda ainda bem, né? Porque Graças se a Deus. fosse, ia ser um Desperta News Vai da ter sua corte? vida. Não pode ter corte, Graças a Deus não é ao vivo, Não, ele né? não corta. Pode falar Graças dele a Deus. também, que ele não corta nada. Mas que bom receber vocês aqui. Sejam Que bom que beivindos. vocês me Alegria chamaram. pra nós. Prazer. Alegria é nossa. Eu tive esses dias, mas voltei agora. Com Exato. meu namorado. Domingo- Meu eterno namorado. Agora Domingo eu pra cerquei, ficar. eles ali e falei assim, ó, vocês vão pro Desperta Cast esse mês, vocês vão. Então, ela me intimou, tive que voltar. Tô acostumando já de ficar aqui agora. Não, sai vem mais, não. toda semana, não dá nada, não. Exatamente. E a gente quer saber da história de vocês, né? Quero conhecer a história de vocês. Ah, você tá precisando conhecer. Ah, tem mesmo. dó. Quero conhecer um pouco da história de Eu acho que vocês. você vai ficar muito surpreso. Porque nós estamos entrando no Dia dos Namorados e né, o mês, né, de junho, e nós decidimos fazer um mês voltado para isso, porque nós estamos vendo uma... Eu já entrando, né? Tô indo. Mas vai. Vamos lá. Nós estamos vendo cada vez mais uma sociedade líquida, né? Em que as famílias já não têm mais o mesmo propósito de antes, né? Já não tem mais o mesmo sentido, a mesma meta, a mesma intenção de ontem. Se constrói família de qualquer jeito, se faz família de qualquer jeito, não tem uma base, né? As famílias de hoje não têm base. Qualquer coisa desfaz uma família. Qualquer tribulação desfaz uma família. E crescendo também na educação dos filhos de uma forma muito irregular, né? Então nós queremos trazer para esse mês de junho esta noção da responsabilidade da família, da responsabilidade de um namoro, de um tempo de namoro, do tempo de conhecimento, né, do tempo de noivado, né, de ter um relacionamento em Deus também, né, entendendo que Deus faz parte do relacionamento, que Deus faz parte da história de um casal. Então, essa é a nossa intenção nesse mês. E que bom que vocês estão aqui para partilhar com a gente. A gente quer ouvi-los também, mais ouvir hoje, mais ouvir, né, sobre essa história, sim, como foi, tudo que aconteceu. Para quem não sabe, já adianto, né? Foi um casal de segunda união por muitos anos, né? Foram 18 anos, né? muitos anos sem comunhão também, sem poder comungar e tudo mais. A gente quer entender como foi e principalmente aprender a como viver um relacionamento em Deus e deixar Deus tomar conta dos nossos relacionamentos. Então, fique à vontade. Estamos aprendendo ainda, estamos na escola, né? Nessa Verdade. escola da vida. É um dia de cada vez.
Eu tive o primeiro casamento, né? Eu casei muito nova, com 20 anos. Tive uma filha desse primeiro casamento, que é a Camila, que hoje tem 33 anos. E um casamento Vamos parar que... de revelar a idade? Vamos pular a parte das idades? Você tá com medo na hora que chegar tu, chegar filho? tu? Peraí que já vai chegar na Não, sua. Vamos pode, pular já as vai idades, pode falar a entendeu? idade, sim. Eu vou falar, vou contar tudo. Não é para falar a verdade, vou falar Isso tudo, aí. né, pô? Pode contar. E aí, esse casamento que não era para realizar, se realizou, não deu certo, foi um casamento só de 3 anos. Enfim, teve a separação, me casei na igreja católica, tudo direitinho, mas me separei quando minha filha tinha 3 anos, a Camila tinha 3 anos, e eu sempre fui de uma família muito católica, né, meus pais, da Renovação, uma família assim, de raiz, né, de católica, de cristã, e eu achava que minha vida tinha acabado ali, porque foi agora, o que eu vou fazer da vida, né? Mas, assim, eu segui em frente, cuidando da minha filha, com muito amor, muito carinho, e todo aquele processo de separação que é doloroso, que é difícil. E continuei minha vida, mas, assim, eu era muito nova. Eu tinha apenas 23 anos de idade. E meu pai e minha mãe não falavam nada, eu também fiquei morando com eles novamente. E só que, de repente, eu comecei a sair um pouco, a me divertir um pouco, porque a vida estava difícil. Eu era muito jovem e fiz mais amizades. E comecei a sair de casa e, de repente, conheci esse digníssimo moço aqui. Que na época não tinha cabelos brancos, né? Na época, Presente de Deus, né? Presente de Deus. Presente de Deus. Presente de Deus, dá licença. Tá vendo onde vem minha humildade? Ele tinha um cabelinho, Vocês já repartido vão no descobrindo. meio, assim, né, Elias? Ainda bem que Não, você- Já melhorou, né? Melhorei, dá pra você ver, já repartiu o cabelo lá. E conheci, fiz amizade, né? Tinha uma amizade com ele e tudo, mas não tinha, assim, um interesse. Mas depois começou a surgir um interesse, tudo. E a gente começou a conversar muito. E ele queria namorar comigo, eu falava que não podia. E nem tinha WhatsApp na época, não tinha né? nem WhatsApp, não, imagina. E celular não tinha. Aí a gente começou a conversar mais, e eu acabei conversando mais com meus pais, falando que eu tinha me interessado, que ele queria namorar comigo, e o que eles achavam disso. Aí meu pai falou, não, tua vida não vai acabar aqui, você tem apenas 23 anos de idade. Falou, vamos ver o que vai dar. Eu apresentei, eles conheceram ele, gostaram muito dele, acho que eles gostaram mais dele que de mim, para falar a verdade, né? Porque Faz parte, né? faz parte. Acho que eles queriam, se você for embora, no fim, eles de falaram, se você família. largar dele, ele fica, você vai. Eu falei, nossa, Faz onde eu vou, parte. gente? Tchau, deixa ele filhinha. aqui, você vai. E eles se apaixonaram no homem, apaixonou mais que eu, né, eu acho. Aí começamos um relacionamento, só que foi um relacionamento assim, de um namoro de 3 anos, só que foi bem conturbado, porque eu tinha muitos traumas do primeiro relacionamento, medo, insegurança, e XY coisas que vinham na minha cabeça. E eu sempre largava o dele, sempre largava, sempre separava. E era aquela choradeira, e ele chorava muito, né, Eli? Coitado. Chorava pra valer, gente, chorava pra valer. Lógico. Muito Ele debochado. chorava. Seu pai da sua mãe, menino. Escuta, menino. Aí ele chorava muito. E eu também ficava muito triste, às vezes chorava. Mas eu queria pôr na minha cabeça que aquilo não ia dar certo, que não ia ter jeito de casar mesmo. O que eu vou ficar fazendo namorando? Sabe? E a Camila passou assim, a gostar muito dele, tratava ela muito bem. Mas aí, com o tempo, as coisas... A gente largava, mas a gente sempre voltava, sabe? Rapidinho voltava. Aí ele foi insistente, até que uma vez eu larguei, aí ele, acho que ele enfesou. Eu falei, não quero mais, não. Não quero Não mais. quero mais. Arrumou até uma namoradinha. Lá das Guaranésias, Olha sabe? só. Olha lá, Andressa, lá de Guaranésia. Lá da sua terra, Andressa. Arrumou lá uma mocinha da Guaranésia, e para lá para cá com essa mocinha, para lá para cá com essa mocinha, piriri, parará com a mocinha. Mas ele não gostava da mocinha. Ele, nos lugares com a mocinha, ele ficava olhando para Era pra mim. fazer ciúme. Era Ele pra não fazer gostava da ciúme, mocinha. certeza. Era pra Fala, fazer você charme. gostava da mocinha? Não. Não, né? viu? Ele queria fazer Ele não é ciúme. bom de falar que gostava também. Não Ele é era- louco de falar que gostava. Não era ela que Deus preparou pra mim. Não é. Não, e ele ficava desfilando com a mocinha para lá para baixo, para cima, né? E eu falei assim, nem é bonito essa moça aí, falava comigo, sabe? Aí, deixa ele. Só que aí, assim, depois ele viu que ele não gostava mesmo da moça, largou da moça. Eu falei, graças a Deus, largou dessa moça feia aí. Aí ele pegou e nós continuamos separados. Só que aí ele não ia mais atrás de mim. Aí eu percebi que eu estava perdendo. Mas peraí, acho que agora ele decidiu, agora não quer mais voltar atrás, né? Aí eu senti mesmo que a gente estou perdendo, de repente é a pessoa que Deus preparou para mim, e vamos conversar de novo. Aí acho que foi a última vez que a gente
separou. A gente voltou, né, Elisa? Depois de Até um eu ano, que fui atrás. Depois né? de um ano a gente começou a preparar e a gente se casou. A gente voltou firme e não largou mais. Aí o namoro foi aquele namoro firme, gostosinho mesmo, aquele namoro de sentar, namorar, sentar no sofá, ficar namorando. E até saía pouco, né, Elisa? Não Por causa saía de da Camila, casa, né? A gente ficava por causa da muito em casa. Camila, a gente cuidava muito dela, e eu tinha dó de largá-la, né? Eu falei, vamos ficar aqui com ela, eu tenho uma filha, tenho uma responsabilidade. E ele concordava, porque ele gostava também de mim, eu gostava dele. E meu pai viu que aquilo ficou realmente sério. E a gente não morava dentro da casa dos meus pais. Aí meu pai falou, por que vocês não se casam? Na época eles não tinham condição ainda para casar. Eu falei, pai, mas não tem condição para casar, né? Ele falou, não, vocês casam e eles vêm morar aqui. E meu pai e minha mãe já estavam sozinhos, os filhos já tinham tudo indo embora, né? Eu já morava ali com a Camila. Aí falou, se ele vem morar aqui, vocês vão construindo a vida juntos. Aí a gente pensou, rezamos muito, pedimos muita oração. E foi a base de muita oração. Não foi assim, então vamos decidir por isso. Foi a base de muita oração, de mesmo saber a vontade de Deus para a nossa vida. E não foi assim, não, nós vamos porque nós nos amamos e meu pai concordou e nós vamos casar. Não, foi nós vamos ver a vontade de Deus. E a base de muita oração, Deus falou, né, Elisa? É verdade. Falou que realmente a gente poderia ficar junto, que em uma oração, a gente fez até em Caconde, na casa da minha irmã. Ela e as companheiras dela de oração foram fazer oração por nós. Eu até lembro que eu repousei esse dia. Foi um dia tão especial que elas viram assim, viram o próprio Cristo escrevendo nosso nome num livro. O nome meu e dele, juntos. E que Jesus não condenava aquele relacionamento, aquele amor, que era para a gente ir de coração aberto. Aí nós nos decidimos, não, se Deus está falando, a gente tem que acreditar, então vamos preparar para isso. Aí meu pai falou, não, vamos preparar o casamento, tudo. Aí preparamos o casamento civil. A gente casou no civil na parte da manhã. Aí na parte da noite a gente fez uma festa, um jantar para a família, como que chama? Um galpão, né? Um galpão. Não fui Naquela época, convidado. não foi, você não foi convidado. Você não estava presente. Camila foi dama. Não fui convidado A pra Camila isso. foi a pelo amor dama. de Deus, Pensa na dama, toda bonitinha, entrando com aquela aliança. Você fazia parte do projeto de Deus ainda. Aí Você, tava lá, você não tava, você tava vindo nem sonhava ainda. entendeu? O Você mió da ia festa vir não ainda. veio. Tem dó. Aí nós Pronto. nós tivemos casamento do civil de manhã. Aí eu lembro que o bispo morava em frente à casa dos meus pais, junto com as freiras que cuidavam dele, né, o Dom José. Aí ele pegou, nós fomos lá depois do casamento civil, ele vestiu de bispo, ele falou, não posso, vocês não podem contrair o matrimônio, mas eu posso dar uma bênção para vocês, para o futuro de vocês, para a vida de vocês. E nós nos ajoelhamos, ele já era bem doentinho, ele fez uma oração muito bonita, né, Elisa? Nos abençoou. No dia do nosso casamento. No dia do nosso casamento. Nós não tivemos o sacramento Mas na tivemos igreja, uma mas bênção. tivemos uma Naquela benção. época, né? É, A gente uma vai benção. chegar lá, gente. Vocês vão Dom ver. José Alberto. Então, Zé Alberto, ele Tá- era um está santinho. sepultado aqui na cripta. Sim. Aí à noite nós fizemos um casamento, né, com vestido de noivo, bonitinho, né, pela segunda vez, né, gente? Pensa uma mulher que gosta de casar, eu. Eu te entendo. Eu também gosto. Aí eu peguei... tem renovação. Eu vou renovar os padrinhos dessa vez. Vamos mudar os Deixa pra padrões. lá. Aí pegamos à noite, fizemos uma recepção, né, e teve o casamento. Foi assim, meu pai fez uma leitura da Bíblia, eu entrei com a Camila de daminho, fez tudo bonitinho, né, com o padrinho e tal. E meu pai fez uma leitura bíblica, uma leitura muito bonita, falou algumas palavras bonitas, aí fez uma oração para nós, junto com os pais deles, os pais do Elias, e nós curtimos uma festa ali e tal, e foi só isso, né, e vamos seguir a vida. Começamos a morar na casa dos meus pais, tudo, e ficamos morando uns 2 anos, né, Elias? Foi mais de 2 anos. Foram uns 3 anos e meio, mais ou menos, que o Você Gabriel. acha? O Gabriel tinha 2 anos e meio quando nós fomos para Manhuaçu. Quando nós fomos para Manhuaçu. Aí depois de um tempo, eu queria engravidar. Queria arrumar mais um filhinho. E o Camilo tinha muito carinho com Elias, ele tinha muita paciência com ela. E ela tinha o pai, sempre teve o pai muito presente na vida dela. Ela viajava, ia para casa do pai. Mas, assim, com a gente não tinha problema, porque ela era uma menina muito educadinha, muito boazinha, muito alegrinha. E ele sempre se deu muito bem com ela e ela com ele. Então, a gente era uma família, estava começando uma vida. Só que a gente não tinha nada. Ele tinha comprado um guarda-roupa, né, na época, né, Elisa? Foi. Levou para casa do meu pai, como tinha tudo lá, É o né? que dava na época, né? Aí depois teve uma oportunidade de a gente comprar uma casa, né? Ele financiou, né, Elisa, a casa, e nós compramos uma casinha aqui em Gospé. Só que a gente estava morando na casa do meu pai, preparando a casinha, reformando tudo,
Eu quis engravidar, só que eu queria muito engravidar e não conseguia. Eu não conseguia. E demorei, né? Eu acho que até contei para vocês na outra vez que eu tive a gravidez, né? Tubária, né? Que é uma gravidez que é nas trompas, que perdi esse neném, que eu fiquei até bem muito chateada, né? Na época, e não entendi assim, o propósito de Deus, porque que eu não conseguiria ter aquele filho, ter perdido. Mas, com a graça de Deus, depois de 6 meses, com uma trompa só, que eu perdi também a trompa, engravidei. Adivinha de quem? Quem será? Quem será a criatura? Esse ser aqui. A Presente. gente não fala pode assim, elogiar presente. muito. Uma beldade. maravilha aqui, Ah, lá gente. começou. Oh, meu pai, ninguém elogiou. Uma beldade. Aí engravidei novamente. Aí foi assim, uma alegria muito grande e foi uma gravidez tranquila, muito boa, muito saudável. Eu trabalhava na época e gravidez, sim, uma gravidez assim da paz. E a gente assim tinha o costume de rezar muito nessa gravidez. À noite, toda noite a gente assistiu o terço bizantino com o padre Marcelo Rossi, lembra? Sim. O Elias põe a mão na minha barriga e a gente orava. A gente rezava o terço com o Elias na mão na minha barriga. E foi uma gravidez, sim, santa. Podemos dizer assim, de tanta paz que tinha. E eu lembro que eu estava trabalhando e eu comecei a sentir dores, né? E o médico foi ao médico, ele falou, não, você vai ter que parar. E no máximo 1 semana a gente vai ter que fazer esse parto, nós vamos ter que dar uma adiantadinha. Não muito, mas alguns dias só. E eu sei que ele marcou, só que eu não tinha tido a noção do dia que ele tinha marcado a parto. Ele deu as opções pra gente, nós escolhemos o dia 8. Dia 8, só que eu não tinha noção do dia 8, que eu não tinha lembrado. Aí depois, quando eu estava no meu trabalho, até a minha chefe falou, né, a Cristina, né, Barbosa, falou para mim assim, nossa, mas que data bonita, né? Eu falei, mas dia 8, o que tem dia 8? Aí que eu lembrei, falei, nossa, é dia de Imaculada Conceição. Aí ele, geralmente, coincidentemente, foi esse dia que foi marcado para poder ele vir ao mundo. No dia Nasceu 8, um anjo. no dia 8 de dezembro, né? Que é o dia de Imaculada Eu vou te Conceição. acreditar. Um anjo Gabriel. Ô, gente, não, era um anjinho, sim. Mas parecia o Papa João Paulo II quando ele nasceu. Minha mãe pegou ele assim, olhou na cara dele e falou, gente... Bochechudo. Só porque eu tinha as bochechas A grandes. bochecha rosadinha. Só um rosadinha. pouquinho. Você ainda tem, Rosadinho, né? bonito. Você Era tem. muito bonitinho. Tira essa barba e você não tem. A bochecha dele era vermelha, parecia que tinha 2 maçãzinhas assim, sabe? Aí veio essa criatura divina pro mundo. Ficava muito doente, sabe? Só doente. Deu trabalho, hein, filho? Misericórdia. Era magrinho. Eu tenho Tá fotos. vendo? Magríssimo. Só que já Graças faz a Deus. tempo. Dá-lhe antibiótico pra ele, né? Nossa senhora, A gente quantas perdeu as vezes? contas, quantas Ah, vezes. eu já a descobri gente porque foi no ele tá médico. gordinho. É antibiótico que tomou quando criança. É. Ficou ali. Não, hoje... Foi novena pra eu comer. Mas foi tanta novena que passou. Tá vendo? A minha mãe, ela me deu biotônico. Gente, ele aí eu passava o nunca dia mais inteirinho com um parei. danoninho. Misericórdia. Um danoninho. Era danoninho. Ele Você passava comia, com um Gabriel? danoninho. Não, Mas você assim- pode comer, mas... Mas ele era assim, muito bonzinho, Gabriel. Nossa, um amor de criança. Era uma paz, era uma belezinha, era muito inteligente, sabe? E eu continuei trabalhando. Só que, como ele ficava tão doente, que no fim ele disse, não, para de trabalhar, porque você não para de faltar de serviço por causa do menino. Eu falei, na hora que ele estiver melhor, que ele estiver bem, você volta. Aí parei de trabalhar para cuidar dessa beldade aí. Da benção. Aí ele continuou ficando doente, tudo. Aí a época que a gente foi comprar a casa, comprou a casa também, reformamos, a casa ficou pronta. Só que o Elias teve uma proposta de a gente ir embora para Manhuaçu, lá perto do Espírito Santo, lá em Minas Gerais, mas divisa, né? É Minas Gerais, mas de BH pra lá, de BH sentido Vitória, fica 30 quilômetros do Espírito Santo. É parte de Café também, mas Longe, bem não. longe. Aí nós fomos com a cara e coragem. A gente queria criar uma independência, não dá para ficar morando o resto da vida na casa da minha mãe. Nós fomos. Fizemos assim, um chá de panela para juntar umas coisas, porque a gente não tinha, né? Não tinha móvel, não tinha nada, cada um foi dando uma coisa. E partimos embora. Lembro direitinho, quando o Elias ficou 1 semana lá, sem eu. Aí depois ele voltou, veio me buscar com a Gabriela, a Camila. A Camila foi embora brava daqui, porque ela queria ir embora. Ela também tinha 12 anos de idade, estava fazendo amizade. Adolescência, né, tadinha? Adolescência, fazendo os amizade, amigos, tudo, a gente entende bem ela. E ela foi embora Tinha muito como. triste, sabe? Mas não tinha como ela ficar. O pai morava em Campinas, trabalhava. Aí acabou que ela foi também. E mudança para Manhuaçu. Foi muito difícil a mudança, porque que a Camila
começou a ficar rebelde por conta dessa mudança, que ela não gostava de lá, não queria ficar lá. É uma cidade que não é uma cidade bonita, mas é uma cidade aconchegante até, né, Elise? Que nos recebeu muito bem, mas era uma Um cidade... povo muito acolhedor. Era uma cidade muito longe, era 9 horas de viagem. Mas nós fomos, a gente era jovem, tinha coragem, tinha ânimo, tinha vontade de crescer também na vida. Ele foi como gerente também. E foi ali que nós começamos a crescer na nossa vida financeira, nossa vida conjugal, nossa vida em família mesmo, né? Eu, ele e Camila e o Gabriel com 2 anos e meio. O Gabriel ficou muito doente, porque meu pai era apaixonado nesse menino. E ele ficou muito doente por causa do meu pai e da minha mãe. Aí chegou lá, ele ficava um mês inteiro com diarreia, ele não sabia mais que médico levava, o que fazia. Aí ele, no fim, quando foi buscar, meu pai veio para visitar, no outro dia o menino sarou. Chegou lá em casa, no outro dia não tinha mais nada. Aí que a gente viu que o problema era emocional. Aí a gente conheceu muita gente da igreja lá, com o pessoal bem acolhedor da igreja. Começamos a levar ele até no grupo de oração lá, e no plantão de oração. Já existia plantão de oração, que eu nem sabia que tinha. Aí, pertinho de casa até, tinha um plantão de oração, e eu levava muito ele lá para orar para ele, para a turminha lá fazer oração. E teve um dia na oração que a moça falou que ele não comia porque o inimigo não deixava ele comer. Porque ele não queria que ele comesse, não queria ele vivo. Aí a gente começou a rezar muito para ele, né, Elias? Toda vez que ele ficava doente com febre, eu e ele juntava no terço, e esse menino ia melhorando. E ele foi melhorando, começou a comer, sabe? E a nossa vida ela foi desenvolvendo cada vez mais, cada vez mais. O Elias, o serviço dele foi um sucesso lá, graças a Deus, né? Graças a Deus. E a Camila foi acostumando mais um pouco, não totalmente, mas acostumou. Aí nós pegamos, começamos uma vida muito boa. Mudamos de apartamento e fomos melhorando, comprando um carro bom e fomos fazendo a nossa vida, sabe? Só que ainda a gente tinha aquilo em mente, que meu pai falou assim, mas um dia vocês podem casar, mas um dia eu gostaria que vocês tentassem provar a nulidade do casamento, meu casamento, para que eu pudesse regularizar na Igreja Católica e me casar com ele. Sim. Contrair o sacramento mesmo do matrimônio, para a gente estar regular com a igreja e com Deus, né? Que a gente sabia que realmente não era um pecado a gente morar junto, a gente não ser casado na igreja, estar morando junto, tal. Então a gente tinha isso em mente. E até quando a gente morava aqui, a gente foi em Alfena, sabe o que fazia por lá. Aí só que era muito caro, era muito difícil, e acabamos que desistimos, né, Lília? Eles desanimaram bem a gente, né? Desanimaram bem a gente, sabe? Na época era bem mais difícil. Aí nós falávamos, vamos esperar mais um pouco, né? Vamos juntar mais dinheiro, vamos rezando. E daqui a pouco a gente foi para Manhuaçu. E tem que ser feito na diocese, esse processo, porque não pode, tem que ser onde você se casou. Então, tem que ser feito por aqui, pela diocese de Guaxupé. E a gente morava em Manhuaçu, era tudo muito longe, então a gente foi vivendo a nossa vida lá. Nós vivemos 5 anos, né? 5 anos. Aí nós não tinha como fazer. Então, a gente meio que tirou de cabeça, não preocupou muito com isso. Só que a gente tinha em mente que se nós fomos criados na Igreja Católica, o Elias não era muito frequente, mas depois que a gente casou, ele ficou cada vez mais influente na igreja, participar. A gente era muito participativa, só que a gente não era nada assim, fazia nenhuma função na igreja. A gente ia aos grupos de orações, ia a missas. Sem comungar, né? Não comungávamos. Não comungava. A gente decidiu por não comungar. Não, a gente se decidiu que vamos morar juntos, vamos casar no civil, vamos estar juntos, vamos construir essa família. Então, a gente vai fazer tudo direitinho. Se a igreja pede, se Deus falou, e a gente tem que ser, a gente quer seguir a Deus, a gente tem que cumprir. Como bom cristão, a gente vai ter que não comungar. A gente vai ter que, infelizmente, ficar sem a comunhão, né? Materialmente, né? Fizemos. Fazia muita falta, era muito difícil. E mudamos para lá, e o Gabriel foi crescendo, e cada vez mais participando de grupo de oração. Ele era pequenininho, a gente levava ele no grupo, e já tinha até a música dele lá, que todo mundo gostava, que no final cantava para ele, aquela está no céu, está no mar. Todo final de grupo tinha que cantar. Aí a gente foi vivendo uma vida bem melhor lá, financeiramente, apesar da distância da família. A gente passou por muita coisa lá, mas a gente venceu todos, porque a gente era jovem, a gente era corajoso, a gente tinha gana, garra, a gente se gostava, eles trabalhavam muito. Aí resolvemos ter mais um baby, né? Aí fizemos, foi tudo planejadinho. Tudo certinho. E
engravidei do senhor Leonardo, o caçula, né, a rapa do tacho. E o Leonardo, eu engravidei dele, mas já foi uma gravidez mais tensa. Porque o Elias trabalhava demais, eu tinha o Gabriel, com 5 anos, tinha a Camila já mocinha, que também dava um trabalhinho, né? Longe de família e tudo. E a gente, para vir para Guaxupé, era tudo muito complicado, muito distante. A viagem era muito cansativa. Eu, gorda, barriguda. E estava um momento muito difícil, porque ele trabalhava demais. Então, ele não podia me ajudar em nada. A gente meio distante um do outro. Então, foi bem conturbada a gravidez, né, Elias? As viagens, por exemplo, tinha carro, ar-condicionado, tinha tudo, podia vir durante o dia tranquilo. Eu tinha liberdade de vir, a empresa me dava essa liberdade de vir. E o que era a dificuldade? A Gleice não gostava do ar-condicionado. Não é que eu não gostava. Ela falava que fazia mal para ela, por causa da gravidez e tudo. Então, a gente saía de lá às 7 horas da noite e chegava aqui às 5 da manhã. Era uma viagem intensa, as estradas não eram boas, não tinha muitos restaurantes à noite para a gente poder parar. Então, foi tudo muito... A gravidez foi turbulenta. O medo, eram viagens pesadas. Imagino. Entendeu? E a gente vinha aí, pelo menos 2 vezes a cada 3 meses, a gente vinha. Né? Para matar a saudade do povo, trazer a Camila também para agradar ela, tudo, então a gente vinha mesmo. Então foi bem intensa essa gravidez, não foi fácil. Né? Até depois, no final da gravidez, eu fiquei aqui, o Léo nasceu aqui, estava lá, em Manhuaçu, ele veio no mesmo dia. E o Léo nasceu, quando ele nasceu eu tive muita hemorragia, eu não sei se eu contei da outra vez, né? Que eu passei muito mal, tive anemia profunda, eu voltei para o hospital. E aquele drama que foi, que eu quase perdi a minha vida por conta do parto, né? Que foi um parto muito complicado, teve pré-eclâmpsia. E o Léo ficou sozinho com as minhas irmãs, com a minha mãe. E o Elias comigo no hospital, mas pela graça de Deus, né, mais uma vez me resgatou, né, da minha saúde e me colocou de pé para continuar criando essa criançada aí, né, na vida, na lida com meu marido, com meus filhos. E foi uma fase muito difícil, mas passou também. E o Léo também deu muito trabalhinho, tadinho, porque não sei se por causa da separação, ele chorava demais, e era até 10 meses de vida, a gente não dormia lá em casa, né, Gabriel? Era pôr o menino na cama, parecia que tinha uma formiga lá, picando ele, esse menino gritava, e era dia e noite. Ele dormia muito pouco e chorava. Chorava muito, ele chorou 10 meses. 10 meses. E dormia praticamente nada. Então era tenso mesmo. Trabalhar longe, não tinha família para ajudar, não tinha nada. Ele pegou catapora, o Gabriel pegou catapora, passou para ele. O menino tinha 7 meses com catapora. A gente passava a noite dando banho nele, com aquele negócio roxo, como é que chama aquilo? Permanganato. Para poder aliviar a coceira. E ele deu muito trabalho, assim, um desgaste na gente muito grande. Eu, Elias e tal, ele trabalhava muito, e chegava em casa, eu já jogava o menino no colo dele, porque eu já estava morta, e na madrugada a gente revezava. Um pouco eu, um pouco ele. De 2 em 2 horas, o relógio despertava para o outro ficar com ele. E eu lembro até que um dia que a gente vinha para Gospel, ele disse, eu vou lá para o quarto fundo, dormir, para você ficar com ele, porque eu tenho que dirigir. Aí Elias foi, deitou, dormiu lá. Aí passou um pouquinho, acho que 1 hora. Umas 2 da manhã. Aí o menino chorava tanto que eu sentei na cama com ele e comecei a chorar. Chorava. Aí ele escutou o choro, falou, o que foi? Ele não dorme, eu não aguento mais. Ele chora, eu comecei a chorar também, porque eu não tenho mais o que fazer. Aí ele falou, põe essas malas no carro, vamos embora. Saímos de lá, era mais 2 horas da manhã e viemos embora. A vida da gente era isso. Era uma turbulência, tudo atrapalhado. Mas a gente, sim, superou todos os obstáculos que vinham, a gente conseguia passar. E fomos melhorando, depois o Léo foi melhorando também, crescendo, e a vida só melhorando, até que ele foi mandado embora do serviço, injustamente. Infelizmente, foi um momento muito difícil para a gente, porque nós ficamos sem chão, né, com os filhos para criar, fomos morar lá naquela distância. E a base de muita oração, né, Elias? Uma semana já estava trabalhando para nós mesmos. Mas já teve uma proposta, sabe? E já começou a trabalhar nessa outra empresa. Não, deixa eu contar essa historinha rapidinho. A gente estava com a possibilidade de ser contratado para vir voltar para o sul de Minas e trabalhar numa outra empresa. Mesmo eu trabalhando para mim lá, já tinha aberto um escritório para mim, tinha essa possibilidade de a gente voltar já empregado para o sul de Minas. Era um sonho nosso, da gente voltar para casa, ficar mais perto. E a gente ia muito no grupo de oração. E o grupo de oração é um lugar muito simples,
lá, Manhuaçu, uns bairros muito simples, o pessoal numa maior luta reformando a igreja e coisa e tal. Eu comecei a trocar com Deus, que se Deus me desse o emprego, eu daria uma moto para eles fazerem uma rifa, alguma coisa, para angariar fundos para poder Acabar a reforma. acabar a da igreja. reforma. E num dos dias Igreja dos... Santa Luzia. Isso. E num dos grupos de orações daquele que a gente estava lá tudo, Deus falou no meu coração, você não tem que trocar comigo, se você quer dar, doe. Né? Eu lembro direitinho, fui lá, falei com o coordenador, ele teve que falar com o padre, no outro dia ele foi alegrinho lá no escritório, conversar comigo, dá certo sim, você acha que você consegue? Eu falei para ele que ia conseguir, através de uns produtores de café lá, que a gente ia conseguir levantar a moto, tudo, mas ele pediu autorização, o padre autorizou, aí ele foi alegrinho, dá certo, pode ficar tranquilo, fica sossegado. Eu fui na Honda, lá de Manhuaçu, eles eram clientes nossos lá, fui lá, peguei, paguei a moto, comprei a moto, deixei um recibinho em nome da paróquia e entreguei na mão dele, para ele fazer. Isso passou 15 dias, eu estava empregado. Eu vim embora para o sul de Minas. Então, Deus já age na nossa vida, quando a gente vai de coração e coisa e tal, Ele está na nossa vida passo a passo. Né, Gleice? Foi isso mesmo. Ele nem pediu para falar que foi ele que deu a moto, tudo, mas ele doou a moto e depois, 15 dias, ele estava empregado. Aí foi o processo tudo para a gente voltar, mas a gente voltou não para Gospé, a gente voltou para Alfenas. Mas estava mais perto. Já estava bem mais perto, já era bem melhor. Bem tranquilo. Aí foi uma fase que a Camila também já estava quase indo para a faculdade, sabe? Aí voltamos para Alfenas. Viemos embora, moramos em Alfenas, quanto tempo? 3 anos. 3 anos também lá. E foi uma época boa da nossa vida também, que a empresa estava começando, né? E ele foi também gerente nessa empresa, trabalhou muito, crescemos, compramos a nossa casa lá em Alfenas. Era uma casa muito bonitinha, uma casa muito aconchegante. Sim. E nós tínhamos uma vida muito boa lá em Alfenas. Nossa, era uma maravilha. Só que nessa empresa também, ele foi meio que trapaceado, né? Eles de novo. Pedi para sair também. Aí eles começaram a pegar muito no pé dele, tinha gente querendo o lugar dele, como sempre, ele sempre com esses problemas no trabalho. Tinha gente querendo puxar o tapete, como existe hoje em dia, né? Em muitos lugares. E foi o que estava acontecendo com ele, muita gente querendo puxar o tapete dele, e ele começou a sofrer demais, até que ele teve uma oportunidade com um cara que mexia com café também, de trabalhar por conta própria, né? Só que não era lá em Alfenas, era em Campestre, né? Campestre. Aí nós conversamos tudo, aí falou, vamos tentar no curso, né? E ele falou, vamos tentar, vamos lá ver se a gente mora lá também. Fomos ver, mas a cidade era muito pequenininha, não tinha nem escola direito para as crianças. Eu falei, Elisa, é muito difícil esse negócio de morar aqui com eles, né? Vai ajudar muito as crianças. Eu já tinha acostumado as crianças em escola particular, já tinha um nível de ensino assim, muito grande para mim pôr eles lá, eu ia rebaixar muito eles. Eles ia pegar fácil, com certeza, tudo, mas ia prejudicar a vida deles, o estudo deles. Então a gente não quis. E é uma cidade assim, muito pacata, eu acho que ia ajudar muito eles. Aí pegamos, vim embora de lá chorando, falei, meu Deus, eu queria ajudar, mas eu não consigo, né? Morar ali com as crianças. Aí a Elisa falou assim, então, eu vou fazer o seguinte. Aí pediu demissão, saiu dessa empresa. Falou assim, eu vou trabalhar por conta assim, só que nós vamos fazer o seguinte, você vai morar lá em Gospé, porque aí eu vou e volto todos os dias. Eu me submeto a pegar a estrada todos os dias. Aí já alugamos uma casa aqui, vendemos a nossa casa lá. Aí ele pôs o dinheiro no negócio com o outro rapaz. O outro rapaz já tinha um pouco lá de café, uma garagem lá cheia de café. Ele pôs o dinheiro da casa, nossa, vendemos a nossa casa e viemos morar aqui. Aí voltei para Gospé, né? Voltei até a Natal, até que, enfim, tudo assim, programado por Deus mesmo. E ele ia e voltava todos os dias. Era um sacrifício, porque era 1 hora, né, Elisa, de viagem. 1 hora. E era todo santo dia. E ele não gostava de ficar lá a semana inteira e deixar eu aqui sozinho com as crianças. Então, ele voltava. Ele fazia questão de voltar todos os dias para casa, para dormir em casa. Nem que chegasse às 10, 11 horas da noite. Aí ele voltava e dormia com a gente. No outro dia cedo, pegava a estrada. Eu lembro que, na época, como a gente estava começando a vida, né, por conta, ele comprou um carrinho. Celta. Não, é aquele que cheirava gasolina. A Pampa. Uma Pampa. Falei, não, nós vendemos a casa, depois todo o dinheiro lá eu não posso gastar. Vou comprar uma Pampa. Que ele ia e voltava, na hora que ele voltava, ele estava num cheiro de gasolina, mas num cheiro de gasolina terrível. Eu falei, meu Deus do céu, alguém precisa ajudar, nós vamos trocar esse carro, porque essa Pampa fedendo gasolina. Mas foi só o comecinho, só. Depois eu já Mas comprei um carro. Comprei um Celta, zero. zerinho, entendeu? Aí já as coisas já começaram a caminhar, foi dando certo. Melhorar, a gente mudou para uma casa melhor. E compramos mais um outro carro
para mim, porque aí ficamos cada um com um carro zero de novo. Fomos crescendo na vida, fomos crescendo, porque o negócio dele começou a dar muito certo. Aí eles começaram a montar um armazém de café lá, depois mais para frente montaram em botelhos, e ele foi só crescendo, 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 e a vida foi melhorando. Foi um período assim muito bom, mas de muito sacrifício também, porque ele trabalhava muito. E o Elias veio que viciou no trabalhar. Então, ele começava a trabalhar e ele não tinha parado. Eu falava, fecha as portas 6 horas, vem embora, vem curtir a família. Ele falou, mas você não entende. O negócio é muito complicado, é muito difícil. Eu tinha um sonho dele chegar mais cedo em casa, porque às vezes ele chegava, as crianças já estavam dormindo, eu já estava na cama, e ele chegava sempre muito cansado. Sexta-feira, às vezes ele ia para casa da minha mãe, alguma coisa, que meus parentes estavam lá, e estavam sempre cochilando na mesa. Falei, gente, é muito exaustivo, né? Então, eu tinha esse sonho dele trabalhar menos e a gente curtir mais. E a nossa vida continuou, assim. Foi bom que também, a gente morando aqui, eu pude cuidar dos meus pais, porque eles estavam mais no final da vida, e eu pude cuidar bastante tempo deles, sabe? Esse período que a gente voltou para Gospé, eu meio que assumi bastante coisa na casa do meu pai, com a minha mãe, e cuidava deles. E chegou um período que meu pai, infelizmente, veio a falecer. E 2010. Depois disso, minha mãe sempre falava, o sonho do teu pai é que você se casasse na igreja. Aí eu ficava assim, triste com aquilo, porque ele sonhava muito a gente voltar a tomar a Eucaristia. Porque a gente ia na missa, a gente educou as crianças na igreja católica, a gente levou para batizar, crismar, para fazer primeira comunhão, tudo. E a gente ia à missa com eles sempre. A gente ia viajar para os lugares. A primeira coisa que a gente chegava, falava, Gabriel, pesquise onde que tem uma igreja mais próxima do horário de missa, que a gente não perdia a missa. E a gente ia com eles, assim, e às vezes a gente tinha uma tristeza, assim, eu e Elias, porque entravam as crianças na fila da comunhão, eles comungavam, e a gente não saía do lugar. E a gente via e falei, meu Deus, meus filhos podem te receber, mas nós não podemos. Então, aquilo lá machucava muito, sabe, meu coração. Não que eu achava assim, que Deus estava condenando a gente. Porque o Gabriel já mexia com as coisas da igreja, o Gabriel sempre foi um menino que gostava de servir a Deus. Desde pequenininho, ele já mostrava essa tendência para as coisas de Deus, muito, muito, muito mesmo. E eu falo assim, se Deus não abençoasse a nossa vida, ele não tinha dado um filho como o Gabriel para a gente, que gostasse tanto de servir a ele. Eu acho que Deus ama a gente, que Deus ainda tem um propósito. E às vezes a gente ajoelhava depois da comunhão, a gente chegava a chorar, sabe? Chorar assim, assim, eu acredito que um dia eu ainda vou voltar a receber a Sagrada Eucaristia. Mas me fortaleça, me alimente espiritualmente, cuide de nós, cuide de mim, cuide do Elias, deixe eu amar ele com o seu amor, que ele me ame com o seu amor. E muitas vezes, às vezes, a gente estava em pé com as crianças, vinha um ministro com a hóstia na nossa frente, aquilo lá, às vezes, a gente engolia, sabe, de vontade, porque era uma vontade, assim, uma ânsia, sabe, de voltar a ter Cristo, receber o próprio Deus dentro do nosso coração, sim, concretamente, né? Porque espiritualmente a gente rezava, mas não é a mesma coisa. Faltava, estava sempre faltando alguma coisa, né? E nisso, logo depois meu pai morreu, minha mãe ficava às vezes comentando, tadinha, naquela paciência dela, mas teu pai queria tanto, sei que. Aí eu comecei a falar com eles, meu pai não viu, não teve a graça de ver, mas a minha mãe ainda pode chegar a ver a gente receber a Eucaristia novamente. E a gente dá essa alegria para ela. E foi onde que coincidentemente, estava fazendo-se o processo, começando a fazer os processos, aqui em Gospé, com o padre Claito, lá na igreja de São José. Aí nós resolvemos voltar, e a gente já tinha tentado mais uma outra vez, mas paramos. Aí nós resolvemos tentar entrar com o processo da nulidade do meu casamento, né, meu primeiro casamento. E começamos e fomos atrás, fizemos tudo que a igreja pede, todos os documentos, tudo que precisa ser feito para conseguir, nós fomos fazendo, né, Elisa? E a gente participava muito lá no Santa Rita, no grupo de oração. Aí um dia, depois do grupo de oração, todas as vezes eu e Elias ia no Santíssimo, ajoelhava e rezava um pouquinho antes de ir embora. O Gabriel cantava lá com a turminha, com o Marquinhos e tal. Aí um dia nós fomos, acabou a oração, já tinha entrado com o processo. A gente acabou a oração, nós fomos lá, ajoelhamos diante do Santíssimo, rezamos, e eu sempre pedia a graça de conseguir a nulidade do casamento. E eu tenho certeza que você também, né, amor? Com certeza. E quando a gente estava indo embora,
Cris. A Cris, mulher do Márcio, que ela era serva, me chamou eu e Elisa, falou, preciso falar uma coisa com vocês dois. Vocês estavam ali ajoelhados, Jesus falava muito forte no meu coração, que era para eu falar para vocês, que ele tem um presente para vocês dois, para os dois, que ele quer dar um presente para vocês. Só que eu não sei o que é. É só me pediu para eu te falar isso para vocês, porque ela falou que Jesus falou claramente com ela. Aí nós saímos muito alegres da igreja, né? Lembro que a gente foi embora no carro, conversando, rindo. Falei, gente, mas o que será que é? O que será? O que será? Que a gente queria saber o que é. Falei, gente, não importa o que seja. Vindo de Deus só pode ser coisa boa, né? Coisa ruim que não é, vai ser coisa boa. E aí no outro dia, apertou a campainha, a gente foi embora, dormiu, alegrinho, né? Já assim, naquela expectativa. Só que no outro dia a gente acordou, apertando a campainha, era do correio. Aí já veio um envelope do Tribunal Eclesiástico de Divinópolis, falando que o meu pedido de nulidade foi aceito para começar a correr o processo. Que estava tudo certo, que o processo ia começar a partir daquele dia, já começar a correr o processo. Aí eu peguei, nós ficamos muito felizes, né, Elisa? Porque eu falei, eu tenho certeza que vai dar certo. Porque Deus não ia dar um presente pela metade. Eu tenho certeza que esse é o presente e que isso vai acontecer. E realmente todos os papéis que eu fui recebendo, os documentos, cada vez ia dando mais certo. E foi um período de quase 2 anos que nós saímos para viajar, fomos até para Porto Seguro, né? Quando a gente chegou em cima do rack, assim, já estava a minha funcionária que recebeu pelo correio lá e deixou lá, a gente chegou, estava lá. Falei, nossa, chegou mais um papel do Tribunal Eclesiástico, vamos ver o que é dessa vez. Na hora que eu abri, isso foi em 2014, aí estava lá escrito que foi aprovado, que foi considerado nulo, que eu passo dali para frente poderia me considerar uma pessoa solteira, uma mulher solteira, que eu não tinha nenhum compromisso com ninguém perante Deus. E aí foi uma alegria, né? Aí foi uma festa, né? E corre para casa da minha mãe, conta para todo mundo, e aquela festaiada, e todo mundo. Aí eu falei assim, nossa, parecia que a gente nem cabia dentro da gente de alegria, né? E aí começou os preparativos. Aí a gente tinha combinado que se der certo a gente queria casar na igreja. Bonitinho, de véu, grinalda, né? Eu falei, gente, mas eu tô meio velhinha, né, para isso, né? Mas vamos fazer, né? Era um sonho nosso também, né, Elisa? Aí vai a Gleice casar pela 3ª vez. Outro vestido de noiva. Aí preparamos em 5 meses, né? Janeiro para junho, 5 meses, foi a preparação do casamento. Aí preparamos o casamento do jeito que a gente queria, com tudo que a gente sonhava, né? Bom, vamos comemorar, né? Vamos comemorar, porque realmente era uma coisa muito importante para nós, né, Elisa? Com certeza. E era um momento assim, mais feliz, que esse é um dos momentos mais felizes da nossa vida, né? Voltar a receber a Eucaristia depois de 18 anos, né? Sem comungar, que a gente sempre sonhou com isso, né? Sempre teve essa ânsia. E os filhos já eram grandinhos, né? Aí a gente preparou tudo, o Gabriel Leo, na época, ajudou muito, preparamos uma festa muito gostosa, fizemos tudo que era dos conformes, né? E chegou o grande dia, né? Nos confessamos, né, Elisa? E Elisa naquela correria dele, trabalhar. Ela quase me matou no dia do casamento. Eu falei que tinha que chegar para confessar 4 horas, era 4h30. Ele veio que nem um foguete, porque ele já Deus. chegou em cima da hora. Eu falei, eu quase que morro na estrada. E nessa época a gente estava muito bem financeiramente, fizemos uma bela de uma festa gostosa, curtimos muito, e a família reunida, e foi assim, um casamento diferenciado. Eu digo assim que a hora que a gente estava no altar, depois de todos os votos, depois da consagração mesmo do casamento, que foi a hora da gente receber a comunhão, eu senti assim que parecia que o céu tinha descido ali, sabe? Parecia que estava diferente. E foi uma comoção muito grande, não só da minha parte dele, mas de todas as pessoas que estavam ali, que ele conhecia e sabia desse sonho. E muita gente chorou, Gabriel mesmo chorou bastante, né, Gabriel, na cerimônia. Ele tá mudo, gente. O que aconteceu? E olha que eu não sou de chorar, né? Ele Tá mudo, acho que eu tô falando demais, ele ficou mudo. Fala, meu filho. Tô prestando atenção mesmo. Conhecendo a história. Dessa vez, nessa aí você tava, tá vendo? Na melhor parte você tava. Nessa eu Na tava. melhor parte eu tava. Na melhor você Essa tava. Não pode reclamar, não. É, ui. Ele me levou pro altar, pensa, que chique. Ele já me Esse mostrou gato, foto né? disso já. E nós temos o vídeo, né? Vamos colocar pra gente Vou colocar ver. pra gente Tem ver vídeos. esse dia que foi Temos especial e vídeos. inesquecível esse dia, né, Elisa? Cadê?
Aí, há 9 anos atrás, estava bem mais magra, né? Gabriel também? O Gabriel só tinha tupete. Hoje vocês podem comungar. Vocês nunca o deixaram, mesmo quando não puderam comungar. Agora, ele vem até vocês. Vocês podem voltar a comungar de hoje em diante. Ele já sempre teve na vida de vocês, graças a Deus. Mas hoje de uma maneira muito especial. Pelo sacramento. Deus seja louvado. E vocês nunca se afastem dele. Não deixem nunca em pecado roubar a graça de Deus no coração de vocês. Por isso que hoje vocês comungam enquanto família. Pai, mãe e filhos. Hoje se reúnem ao redor da mesma mesa. Em comum, daquele que é a força da nossa vida. Eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra no corpo de Cristo. No corpo de Cristo. De Cristo. No corpo de Cristo. Pensa, assim, depois de 18 anos, foi a melhor sensação, né, Elis? Graças a Deus. A gente podia sentir. E foi uma benção, foi daí para frente nunca mais, né? Deixamos, né, Sim. de a missa, de comungar, de Servir a Deus. servir. Aí daí principalmente. para frente começamos a servir a Deus na igreja, em encontro de casais, em um monte de lugares, dar o nosso testemunho em encontro de casais. Só que daí para frente também o negócio pegou. O bicho pegou, né? O bicho pegou. É normal. E eu não arrependo, eu faria tudo de novo. Não importa o que a gente tem passado daí para frente, porque a gente tem a graça maior, que é de receber o Senhor, corpo, alma e divindade dentro de nós, todos os dias, se a gente quiser e puder. E daí para frente foi uma vida de muita luta, porque as provações vieram. Em 2 anos as provações vieram assim, mais leves, mas a gente estava bem ainda, mas de 7 anos para cá, exatamente 7 anos, quando começou a comunidade, do Gabriel também, as coisas mudaram muito na nossa vida. Mudaram assim, ao extremo de a gente contar algumas coisas e as pessoas não acreditarem. O que aconteceu com a gente? A gente pensa, a gente vai casar, vai ser feliz, vai amar, vai fazer aquilo, mas a gente não tem noção do que pode acontecer amanhã na vida da gente, porque mudou, sim, extremamente. O Elias teve problemas seríssimos na empresa. O Elias faliu e nós perdemos tudo. Materialmente, nós perdemos tudo que nós tínhamos. Casa, carros, caminhão, empresa. E fomos perdendo. Uma coisa de cada vez, uma coisa de cada vez, uma coisa de cada vez. Eu lembro que a gente estava na nossa casa, que a gente comprou uma casa aqui em Gaspé, tinha uma casa muito gostosa, muito boa, onde a gente recebia muitos amigos do Gabriel, da comunidade e tudo. E eu falei para eles, olha, eles, que a gente perca tudo, então, já que está perdendo carro. Engraçado que eu perdi as coisas sempre nas datas comemorativas, dia do meu aniversário, dia de uma coisa assim que sempre era marcante. Falei, pelo amor de Deus, só não deixe perder nossa casa. A nossa casa a gente não pode perder. E eu não sabia que ele já tinha colocado a casa como garantia num negócio lá no banco, né, Elisa? Você sabia que você assinou, né? Eu assinei, mas eu não tinha noção que era. E aconteceu muitas coisas e a gente foi perdendo tudo até que o dia que ele falou, não tem como. A casa tem que ser vendida. E rapidamente.
aquilo lá foi muito difícil para mim. Eu falei, meu Deus, e para mim e para as crianças também. Eu lembro que ele colocou na corretora, né, que era na corretora de Gospé, e o corretor ia levar as pessoas lá para ver a casa, e eu e o Léo, assim, eu tinha que mostrar a casa, e o Léo falava, na hora que apertava a campainha falava que era o corretor, o Léo falava, mas de novo, mãe, aquilo lá machucava ele, machucava eu. E ele falava assim, não, mãe, tomara que ninguém goste da casa, tomara que não venda. E a gente ficava torcendo para não vender. Sabe? A gente queria que nunca desse certo o negócio. Mas só que a gente não tinha mais opção, a gente tinha que vender a casa. E foi quando uma mulher de São Paulo gostou e comprou a casa. Aí eu lembro de que eles foram com os papéis lá em casa, que eu tive que assinar, né, o documento de compra e venda da casa. Eu lembro que ele saiu com o corretor, com a nova, que seria a nova proprietária da casa. Eles saíram, eu assim, caí num choro muito grande, sabe? Eu falei, Senhor, eu não entendo. Porque em oração, uma vez o Senhor falou que essa casa estava sendo preparada para nós, que era um presente de Deus para nós. Eu não entendo o que está acontecendo. E eu fui para o meu quarto, chorando, eu liguei a televisão, eu liguei na Canção Nova, eu assistia muito Canção Nova, assisto até hoje. E eu lembro que estava no programa do Márcio Mendes, lá, Sorrindo para a Vida. Na hora que eu liguei, a primeira frase que eu escutei ele falar, ele falou assim, Deus deu, Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Aí, naquela hora, eu caí de joelho. Eu não sabia se eu tinha vergonha de Deus, se eu tinha medo do que estava acontecendo, se eu pedia perdão, se eu agradecia, o que eu fazia? Eu só chorava muito. E se foi um período muito difícil, que a gente teve que... Aquela casa foi muito sonhada, e tudo que tinha ali dentro foi planejado por mim e por ele, assim, com muito amor, sabe? Todos os móveis planejados, tudo que tinha foi feito com amor, com dedicação, com alegria, sabe? De um momento muito bom da nossa vida. E nós passamos 5 anos naquela casa que só tinha alegria, satisfação, família junto, reunida, os meninos muito bem, a gente muito bem. Então, começou um período muito complicado. Aí nós mudamos para uma outra casa lá, na Nova Floresta. E dali para frente, a partir desse momento dessa casa, a gente passou a ter problemas muito sérios, mesmo de ficar sem carro, ficar a pé, de ter dia de não ter o essencial, de comida em casa. Que a gente desesperar, a gente sair assim, meu Deus, o que nós vamos fazer? E as coisas estão indo piorando. E cada vez mais, ele falou, não tem jeito, tem que fechar a empresa. Só que, assim, tive problema também com família, por causa de dinheiro. Então, foi tudo assim, foi um período assim, extremamente desastroso. Foi, assim, o fundo do poço. Tinha dia que eu tinha uma vizinha que era dona da casa, que eu fiz amizade. Às vezes ela ia lá em casa ver como é que estava. Tinha dias que ela abria a porta e eu estava em choro, em puro pranto de choro, e ela entrava, e dali que ela já sentava ali no chão comigo, eu falava, pelo amor de Deus, eu não aguento mais, e assim, ela ia orando para mim, para eu melhorar, e ali nós passamos coisas assim que, se a gente for contar para todo mundo, eu falo, não é verdade que vocês passaram por isso. E o fundo do poço, você só sai de joelho. Exatamente. Joelho no chão. Exatamente. Foi quando a gente conseguiu começar a vencer as barreiras. São muitas ainda estamos pulando uma etapa de cada vez, mas é o joelho no chão. Nós falamos que nós casamos em 2014, recebemos a Eucaristia. Nós recebemos a Eucaristia, começamos a servir muito ao Senhor. Liturgia, plantão do dízimo, ECC, palestras. E Deus foi abrindo as portas. Ministros da Eucaristia, que somos até hoje. Nós não recebíamos, hoje levamos a Eucaristia aos doentes, às pessoas, com o maior zelo e o maior carinho do mundo. Mas a gente fala assim, que tem muitos momentos que a gente pode encontrar com Deus. Por exemplo, eu encontrei com Deus nas provações, nos medos, nos traumas, de madrugada, a oração da madrugada, você ficar de joelhos, você rezar. Isso é muito bom. Nós aprendemos muito com isso também. Né? Eu acordava várias vezes de madrugada e quando eu olhava, cadê o Elias? Eu não vi o Elias. Mas o negócio era tanta preocupação e tanta coisa difícil que eu falava, mas cadê o Elias? Na hora que a Nossa Senhora de Fátima, que é do Gabriel, ficava lá na sala da frente, lá na frente, então, assim, na hora que eu olhava, ele estava lá de joelho, diante de Nossa Senhora, rezando. Aí eu falei, meu Deus do céu, coitado do marido. E eu ficava muito triste, a gente chorava muito. Aí chegou uma hora, eu falava assim, não, eu vou começar a rezar o terço com ele de joelho também. Aí eu comecei, aí nós começamos a chamar as crianças, só que ele tinha que trabalhar no outro dia, ele não aguentava mais acordar 3 horas da manhã, porque ele dava 2h30, 3 horas, ele estava com o olho desse tamanho. Aí ele começou a pedir para Nossa Senhora
que acordasse, né, Elias, mais tarde. Assim, que se ela permitisse que eu dormisse para poder descansar, às 5h30 eu levantava para rezar o terço. Pedi para ela, assim, na outra noite eu já dormi, eu não precisei acordar mais. Não acordei. Aí, às 5h30, levantava, rezava. Eu chamava a criançada tudo. Nisso veio vindo através de mim, não só de mim, como a Gleice veio rezar junto, o Gabriel veio rezar junto, o Léo veio rezar junto. E hoje, graças a Deus, a gente acorda, a primeira coisa que a gente faz é rezar o terço na nossa casa. Se a família estiver lá, vem todo mundo rezar. Graças a Deus, é o que nos sustenta. Sim. O que vocês diriam para os casais de hoje, né? Tanto aqueles que estão começando, aqueles que já são noivos, aqueles que já estão casados há um tempo já. Se fosse para vocês sentarem com os casais hoje, assim, tem que dar um conselho para eles. O que vocês diriam para eles? Eu diria que o amor não é um sentimento. O amor é uma decisão. Você se decide de levar aquela pessoa que você escolheu, que Deus te preparou para o céu. E eu falo assim, eu demorei a ver isso, porque não foi uma época que a gente tinha muitas tretinhas, porque ele muito nervoso, eu muito nervosa, então a gente acabava, a gente tinha hora que não tinha gente nem de conversar. E foi nesse período que teve muita oração dentro de casa, que nesse sofrimento, nesse deserto, que nós fomos chegando cada vez mais perto de Deus, cada vez mais perto de Deus, foi onde a gente foi aprendendo muita coisa. Então, eu diria assim, é decisão. Porque eu poderia ir embora, poderia desistir, poderia largar a mão, ele também, cansado, a gente se trelando, e a gente foi atrás de Deus. Se não tiver Deus, num relacionamento, desde o começo, desde o namoro, desde o noivado, do casamento, porque é uma decisão. Eu me decido de levar ele para o céu. É minha obrigação levá-lo para o céu. É a obrigação dele levar ele para o céu. E levar nossos filhos para o céu. Claro que isso é individual, a salvação, mas é obrigação nossa. Naquele momento do sacramento do matrimônio que você prometeu, ele na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, até que a morte os separe. Então, mas isso é muito custoso. É muito sério aquilo que a gente fala ali naquela hora. Só que passar por tudo que nós passamos é muito custoso. Chegar até nós estamos aqui hoje, por exemplo. Hoje nós estamos, tem problema, você tem. O carro estraga, toda hora estraga. Se nós estávamos descendo a pé, até daqui da comunidade, mão dada. Eu falei assim, nossa, a gente tinha tudo e hoje nós estamos andando a pé, mas estamos de mão dada. Parecia 2 namoradinhos, né? Fui 2 velhinhos de mão dada, descendo Subimos aqui de mão dada. E subimos hoje de mão dada, porque o carro está estragado. Então, eu penso assim, que não desistir. Não desistir e colocar Deus no centro. Mesmo que você não tenha visto respostas de Deus ainda, saber que Ele está lá, que Ele está segurando nossa mão, que Nossa Senhora está junto, que os anjos da guarda estão intercedendo por nós, que nós Deus não ia deixar a gente desamparados, que a gente tinha que passar. E algum motivo a gente tem por ter passado por isso. Todo mundo tem problema nessa vida, né? E esse é o nosso ainda, mas eu tenho certeza que vai passar. E eu tenho certeza que hoje eu sou uma outra mulher e ele é um outro homem. Hoje eu consigo ver os problemas com calma, com tranquilidade. Às vezes não muito, né? Porque eu sou uma pessoa meio nervosa. Mas eu consigo não descabelar, igual eu descabelava. Ficava louca. Eu falei, gente, não é possível. Agora, hoje eu consigo conversar, sentar, esperar o momento que as coisas vão melhorar. Hoje está desse jeito. Semana passada estava péssimo. Falei, não, vamos ter paciência, vamos rezar, vamos continuar rezando. Hoje eu consigo sorrir. A gente consegue rir, a gente consegue brincar, a gente consegue ainda ser feliz um com o outro, mesmo com um monte de problema. Porque não acabou. Entendeu? Melhorou um tempo e o problema continua, só que a gente consegue ser feliz, porque a gente decidiu por isso. Decidiu que Deus nos uniu e nós vamos até o fim. Seja como for, nós vamos junto até o fim. É esse. O meu conselho seria esse. O que eu poderia falar, o que nós contamos na nossa história, às vezes pode pegar uma impressão que antes da gente casar na igreja, nós tínhamos uma vida muito boa. E depois que nós casamos, veio as provações. Mas Deus não dá o fardo maior do que a gente pode carregar. Esse é o fardo meu e da Gleice, para que a gente tivesse realmente uma mudança. A mudança, não só mudança, é radical, é de dentro para fora. A nossa mudança foi de dentro para fora. Então, a gente fala assim, os casais que estão começando, que querem pegar esse sacramento maravilhoso que é o matrimônio, que é o dom que vocês têm, quem quer, o que a gente aconselha? Já começa certo, já começa rezando,
já começa com o joelho no chão, já começa entregando nas mãos de Deus. Antes eu tomava as decisões, as minhas decisões eram minhas decisões, não eram decisões que eu pedia, Senhor, se for da tua vontade, o Senhor mostra para mim. Muitas das decisões que eu tomei que eu errei eram decisões minhas, não eram decisões de Deus. Deus falava comigo, mas às vezes eu não entendia. Hoje eu já escuto um pouco mais. Hoje eu já consigo ter o discernimento do que Deus quer na nossa vida. Mesmo que hoje assim, não está bom hoje, mas tudo bem, glória a Deus. Entrega nas mãos dele, amanhã vai ser melhor. Então é o que a mensagem que a gente pode passar. Não tenham medo de servir a Deus. É só alegria. Maravilhoso. É maravilhoso se sentir a presença de Deus na nossa vida, somente como casal. Hoje a gente fala, nós não somos dois, hoje nós somos um só. E a gente é feliz mesmo com todas as provações, mesmo com o deserto, mesmo com tudo que a gente tem que passar, o que a gente já passou. A gente hoje consegue sorrir, brincar, sentar no sofá, assistir um filme, dar risada onde nós estávamos morrendo de rir lá em casa, né, Gabriel? Falando assim, o que aconteceu? Eu acho que é o inimigo. Então, tudo que às vezes acontece naquela semana, né? E a gente consegue até dar risada dos problemas, sabendo que são provações. E não são provações assim, porque Deus permitiu, porque eles casaram, porque Deus quer eles assim. Não, é que a gente tinha que passar, porque alguma coisa estava errada. Se a gente passou por tudo isso, porque nós erramos lá atrás. Alguma coisa com a gente não estava legal. Sabe? Nem comigo, nem com o Elias. A gente gastava demais, o Elias trabalhava demais, deixava de estar na igreja, deixava de estar com os filhos, comigo, com a família, para trabalhar muito. Então, Deus queria a gente mais perto dele. E precisou desse tempo, sabe? Mas nós somos muito felizes e eu tenho certeza que nós vamos continuar assim. Se Deus chamar, nós vamos continuar a serviço dele, aonde que ele nos mandar, né? Eu lembrei de uma passagem que nós pulamos. Quando eu comecei a trabalhar, nós voltamos para o Guaxupé, comecei a ir todos os dias para Campestre e voltar. Mesmo que eu falo assim, muitas coisas que eu não entreguei nas mãos de Deus foram as minhas decisões, mas eu rezava o terço sozinho no carro, a gente ia sozinho, e pedia sempre para Nossa Senhora me proteger. Eu sempre tive o hábito, o Gabriel várias vezes foi comigo, a gente sempre rezava e pedia para Nossa Senhora colocar o manto sagrado dela sobre o meu carro. Proteger, livrar dos acidentes, motoristas imprudentes e tudo. E praticamente em 15 anos aí, se eu furei o pneu 2 vezes, foi muito. Ela sempre me levou e me trouxe de volta. E isso foi confirmado através de um plantão de oração, a Gleice estava fazendo um plantão de oração na Renovação Carismática, e uma das servas, no último dia do plantão, que era o 6º dia, falou que Nossa Senhora estava mandando um recado para mim, que eu podia ir tranquilo, que ela estava comigo. Então, o que eu pedia com fé, eu recebia. E a confirmação foi através da Gleice. Tanto que é importante o sacramento. A gente não tinha o sacramento ainda do matrimônio, mas Deus já nos abençoava. Eu queria só falar mais alguma coisa. Dá tempo, gente? Dá. Rapidinho? Fica à vontade. Nesse processo desse deserto, dessas provações do fundo do poço, o Elias teve um derrame no olho. E a gente estava na missa, aí ele estava assistindo a missa, de repente ele viu que não estava enxergando direito de um olho. Aí nós entramos no carro e falei assim, eu não estou enxergando de um olho. Eu falei, como não está enxergando o olho? Ele nunca teve nada na vista. Chegou em casa, ele olhava a televisão, assim, ele via só metade da televisão, a outra metade estava preta. E a gente foi atrás para ver o que é. Ele foi lá no instituto, lá em Donato, lá em Poços, e fez tudo quanto é exame e descobriu que ele tinha tido um derrame na vista. Por causa da pressão alta, tudo. Ele teve que ir atrás de cardiologista, tudo. E ele não sentiu, mas ele estava quase que perdendo a vista. E o Elias tem uma fissura, que ele não pode que chegue perto do olho dele, que ele não abre. Para fazer todos os exames, a médica teve que brigar, porque ele não pode relar no olho dele, que ele não consegue nem abrir o olho, ele aperta bem o olho e não abre. Foi o maior sacrifício fazer os exames nele. Aí teve que tomar contraste para conseguir fazer os exames todos. E ela falou assim, você vai ter que fazer um tratamento que é uma quimioterapia, que são injeções na vista. Tem que tomar anestesia e fazer injeções na vista. E tem que fazer todo mês, sabe? De 15 dias, todo mês, eu não lembro muito bem, mas era assim, várias, né, Elias? E ele falou assim, eu vou pensar, depois eu volto tudo. E ele veio embora muito triste, porque ele falou, eu não consigo fazer isso, eu não vou conseguir, eu tenho pavor que chegue perto do meu olho. E ele começou a pedir muito para Deus, para Nossa Senhora, pedir muito, 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 que ele precisava fazer isso, mas ele não tinha coragem. Aí, depois de um tempo, não lembro quanto tempo, ele estava na hora da missa, e na hora da consagração, ele pediu, da transubstanciação, ele pediu, falou, Senhor,
por favor, eu não dou conta de fazer isso, me cure. Ele falou que ele chora para falar que ele falou que na hora limpou a vista dele. E ele nem me falou na hora. Aí nós saímos e falou, Cleice, eu estou enxergando. Eu falei, mas não é possível enxergar. Como você está enxergando? Eu fui curado. Ele falou assim, eu fui curado. Mas uma hora ele está, outra hora ele não está entendendo. Eu falei assim, Cleice, eu fui curado na hora que o padre levantou a hóstia, eu pedi. Seja Deus. E eu fui curado da vista. Aí eu lembrei que ele deu a moto para reformar a igreja de Santa Luzia. E agora ele recebeu essa graça na hora, já recebendo a Eucaristia, que a gente já estava tomando a Eucaristia, graças a Deus, ele foi curado da vista. Ele voltou lá no Donato, a médica não entendia. Falou, não, nós vamos fazer os exames, fez, não tinha nada. Aí ela falou, nós vamos repetir. Eu falei, não vou repetir. Ele falou, mas ela falou, o que foi? Você fez as injeções? Eu falei, não, a senhora acredita em Deus? Foi Deus que me curou. Aí ela falou assim, olha, o teu outro é melhor do que se você tivesse feito as aplicações. E ele ficou curado. Então, assim, a gente passa por tudo isso, mas Deus não desampara. Então, ele está com a gente na hora que Deus a gente nunca precisar. faltou, nunca esteve longe da gente. Eu Mais provação que a gente passa. É isso. Eu vejo que em meio toda a história de vocês, o Gabriel já tinha me contado, né, um pouco da história e tudo. Já faz tempo que ele me contou, mas em meio à história de vocês, mesmo que demorou para casar na igreja, vocês nunca deixaram Deus de lado. Deus sempre esteve ali. É isso. Vocês sempre deram a importância que Deus tinha também, que precisava no casamento de vocês. E com isso, mesmo diante de todas as dificuldades, criaram os filhos na fé, que é muito importante. Eu não sei se vai ter alguém assistindo a gente que é de segunda união, mas às vezes cabe procurar nulidade também, porque tem gente que não sabe disso. A gente precisa também falar que não é em todos os casos que cabem, Isso. que não é bagunça, que não é tipo, cansei do meu marido, vou procurar nulidade. Não, é muito sério. É muito sério. Muito sério. Tem os seus motivos, então cabe, às vezes, se você está em segunda união e você tem essa dúvida, se foi válido ou não, cabe conversar com o padre. Mas o importante é Deus estar ali sempre. Isso. Vocês nunca deixaram Deus, nunca duvidaram dele. E mesmo quando a dificuldade veio, que não foram poucas, né? Deus estava ali. Deus estava ali e vocês continuaram confiando nele e foram servir a ele. Porque a primeira coisa que a gente faz muitas vezes é recuar. E falar, Deus me deixou passar por tanta coisa agora, eu vou embora, vou largar a mão de igreja. E não, vocês fizeram o contrário, fizeram o oposto. E isso é muito bom, que fiquem de lição para quem está assistindo também, né? Eu sou suspeito de ficar falando muito, né? Você não pode, fica quieto. Eu sou Vamos mandar o suspeito Gabriel de embora. ficar falando. Hoje eu tô só colocando meu rostinho bonitinho aqui. Até pelo fato enfeiando aqui, dele né? servir muito a Deus, dele ser o fundador da comunidade, tudo, faz 7 anos também. Eu falo assim, eu acho que vou começar a enganar o capeta. Eu falo que o Gabriel não é meu filho. Não, eu conheço, gosto muito dele, mas ele é filho da minha irmã. Pra criar, né? Tipo, eu Ele é pegar, filho da minha irmã, não é meu filho, não. Eu acho que eu vou passar a Fala conversa que achou nele. na rua pra ver se dá certo. Achei ele e peguei pra criar. Mas tá bom. Igual o carro, né? O carro tem seguro, tem tudo, né? Deu problema no motor de novo. Não Não, tem base, não tem lógica, né? Aí a gente carro brincou tá ontem, falei viável, assim, cara. nossa, tomara que eles nem roubem o carro, né? Eu não quero que roube de jeito nenhum, né? A gente combinou de enganar o capeta, tá né? Tinha o enganando. mecânico sorrindo assim. Ó. Rindo. Eles falam, que estraga o eles motor? falam Que que o legal. demônio ele olha as expressões As expressões. faciais. Então você fica sorrindo o tempo Gabriel, todo. aí nós não começamos a interessa. rir, nós começamos a rir da desgraça. É que chega uma hora que não tem o que fazer também, né? Tem que rir. Tem que rir. Tem que ver, fica chorando. Tem que rir. Exato. É muito bom poder aprender também com quem já viveu, né? Sim. Eu acho que nada nos ensina melhor que vida, né? É. A vida nos ensina muita coisa. Então, é bom aprender com quem já viveu. Sim. Né? O tempo conta muito, a experiência Muito. conta muito, né? Quem viveu pode dizer com propriedade tudo aquilo que já viveu, né? Então, nós aprendemos muito hoje, acredito que todos nós, e você que está em casa também, este aprendizado de quem já viveu, já passou por muita coisa, e de nós olharmos e dizer, não, olhar para frente e dizer, pode ir que Não tem Vai perigo. dar certo. que vai dar certo. Vai dar certo. Vai na fé Vai que, na fé que vai dar certo. Eu espero a que vitória é certa, né? esse podcast tenha sido Deus já é isso. vitorioso. Como diz São Felipe Neri, eu prefiro o paraíso. Prefiro o paraíso. Exatamente, Vambora. prefiro o paraíso. com Deus. Não, e aí Deus me deu a graça, assim, dos nossos filhos nunca reclamaram, porque sempre tiveram do bom e do melhor. E na hora que não podia ter, nenhum deles, né, Elisa, falou um A, não pode. Tá ótimo, mãe, tudo estava bom, porque eles foram muito compreensivos. Então, Deus, eu tenho que agradecer muito a Deus, porque não é fácil para os filhos terem que passar por isso também. E eles foram muito compreensivos com a gente, ajudaram muito a gente, todos os 3.
E você vê que a graça de Deus está em tudo, né? E não desanima, não, porque eu ainda tenho certeza, porque a vitória é certa. Deus já Sim. pagou o preço da vitória na cruz e a nossa vitória é certa. E uma tenho coisa muito certeza. importante também, vocês nunca pensaram em se divorciar, né? Porque Não. tem gente que a primeira dificuldade é pensar no divórcio. Vou Vontade- largar a mão. vontade de pegar pro pescoço de vez em quando Ah, ela tem, eu tenho várias certeza. vezes. Ah, não, isso aí é normal. Isso é normal, tá? Eu também tenho lá em Você casa tem é a mesma certeza? coisa. Mas falam que se você tem vontade de matar é porque realmente é o amor da É, sua eu acho vida. que Eu vai falei, matar. então eu casei com a Matar não pessoa pode. certa. Mas é porque realmente o amor é uma decisão, né? Eu vejo que hoje em dia nos relacionamentos o pessoal casa muito visando o sentimentozinho que tem ali no começo do namoro. Gente, o começo do namoro é tudo na paz. É a melhor coisa que tem. É muito bom. Tudo Só que bom. aquilo passa. Passa. E aí, Aquela- quando você casa, vem uma dificuldade. Quando você vai morar junto, mais vem a dificuldade. Porque é uma criação diferente. Você tem uma mania, ele tem outra. E ele faz uma coisa que você não gosta. E aí vocês começam a brigar. Isso não é motivo para separar. Não. E quem é a pessoa que você mais vai ferir na vida é o seu marido, a sua esposa, Exatamente. porque é a pessoa que está mais perto de você. Então, quem que você vai descontar a tua raiva, teu nervosismo, tuas angústias, tuas aflições, ou até a sua ansiedade? É na pessoa que está na frente da gente. É aquele que está o tempo inteiro com a gente, que é o marido e a mulher. Prazer. Mas euzinho, né? Euzinho. Mas é bem isso mesmo. E então, assim, para quem está assistindo, que já é casado, que está num relacionamento, ou que ainda vai entrar, entra Não sabendo desista disso. Não depois desista. Não desista, porque assim, o casamento é maravilhoso. Não, Né? O tem matrimônio muita é coisa maravilhoso. boa. Tem É muita coisa realmente boa, uma sim. bênção de Deus. E tem as suas dificuldades, como tudo que a gente tem na vida. Tudo. A nossa vida não é fácil. Não. E vai ter Tá de solteiro, as de casado, dificuldades. sempre, né? Mas não desistam, porque você decidiu por aquela pessoa. Então, vai até o final. Porque o fim é o melhor que é a vida eterna com Cristo. Então, permaneçam juntos sempre e tomem as decisões juntos. A vida, quando a gente casa, não é mais um só. Não. Os É dois uma só tornam-se carne. uma pessoa. Então, não tem mais o seu ou mais o dele. É dos Nosso, dois. tudo é nosso. Né? É dos dois. Então, que fique isso de lição também pro pessoal. É isso. Amém. Glória a Deus. Esse podcast A gente tá dando aula pro Gabriel. É. Hoje eu tô A gente só, tá dando aula pro só Gabriel. paisagem. Né? É porque já sabe da história, então não tem como ele falar, né, filho? É verdade. Ele viveu boa Agradecer, parte. Agradecer a vocês, obrigado pela companhia de hoje. Obrigada. De novo. Obrigado a vocês pela presença. Eu que agradeço. Deus abençoe. Muito feliz de estar voltando aqui novamente, agora com o meu eterno namorado. Digníssimo. Na próxima, você volta pra gente falar do Gabriel. É, a próxima vai A gente vai Então, mandar o vamos Gabriel falar embora. E obrigado a gente vai você nessa. também, né, que acompanhou aí a Sim. produção ali. Você que acompanhou, que rezou com a gente, que esteve aqui o tempo inteiro, que assistiu, que comentou. Louvado seja Deus. Se você tem um testemunho para contar também, nós queremos Exatamente. saber, nós queremos conhecer. Mande seu testemunho para nós, mande aí nos comentários também. Aproveita, encaminhe esse link para alguém que é um casal de segunda união, que precisa, Exatamente. né, O que precisar de ouvir nós, este o que precisar testemunho. nos procurar para ajudar, o que a gente Sim. puder ajudar. Mas encaminhe para você que precisa, alguém que você sabe que precisa ouvir aquilo que foi dito, alguém que está passando por uma crise no casamento, né? Usa desse vídeo para evangelizar. Você que está aí, usa desse vídeo como evangelização. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe vocês, Deus abençoe Deus também. abençoe. Até. Obrigada, Deus abençoe Pana. vocês. Muito Mais uma obrigada, vez. pessoal. Muito E obrigada, até Gabriel. a próxima, se Deus quiser, nós Deus estaremos quiser, aqui juntos estaremos de aí. novo. Exatamente. E, gente, um recado rápido aqui antes de encerrarmos. O grupo está de volta. Sábado temos Encontro que Constrói, às 20 horas, aqui na Capela da Comu. E a gente espera vocês, porque tem coisa nova vindo aí. Esse mês de junho vamos falar de cura. Sim. Glórias. Aleluia. Glória. Estamos esperando vocês até sexta-feira que vem, se Deus quiser. Deus Nós estamos quiser. juntos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.